Olá pessoal, sou a Capitão Kelly. Então agora a gente vai fazer a nossa videoaula sobre a parte final da fotossíntese e também resolver algumas questões do Enem com vocês, tá? Eu sei que a primeira aula foi bem pesada, eu vou ser muito sincera, a gente falou até coisa a mais, mas né, treino difícil, jogo fácil. Então a gente tá tentando passar o máximo de informações aqui para vocês, que vocês aproveitem essa oportunidade. E agora a gente vai passar para a parte final da fotossíntese e começar a resolver questões lá do Enem para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver que aquela parte toda mais complicada, né, de fotofosforilação, isso não é muito cobrado, mas reagentes, produtos e fases que são utilizados, isso é. Então a gente acabou a nossa última videoaula falando sobre a fotofosforilação cíclica, que só quem faz é o fotossistema 1, quando a energia incide, a energia luminosa incide ali sobre ele, né, sobre a clorofila, que faz parte desse fotossistema, a clorofila A, ela perde seus elétrons, só que aí não é passada para a enzima que faz o NADPH, é passada para uma outra molécula que leva esses elétrons lá para a cadeia transportadora de elétrons, e essa energia vai sendo dissipada, né, desses elétrons, vai tendo o bombeamento de íons H+, aqui para dentro do tilacoide, e depois esses elétrons, esses íons H+, vão passar aqui por dentro da enzima ATP sintase, tem produção de ATP. Então, guardem que é na fotofosforilação cíclica, só quem participa é o fotossistema 1, e nesse caso só tem produção de ATP, nem tem produção de oxigênio e nem produção de NADPH. E a última etapa, gente, qual é a última etapa da fotossíntese? A famosa fase escura, etapa química, né? Essa etapa também é chamada de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Por quê? Porque ciclo das pentoses e ciclo de Calvin-Benson? Ciclo de Calvin-Benson porque Calvin e Benson, né, esses dois pesquisadores, eles descreveram essas reações que formam esse ciclo, né? Eu não vou trabalhar todas as reações, que isso aqui não precisa para nível de ensino médio. Mas só quero mostrar para vocês, primeiro, por que é ciclo das pentoses. O que vai acontecer? Esse processo vai acontecer lá dentro do estroma, dentro do cloroplasto, no caso das plantas e das algas. Aí como é que vai ser? Lembra que essa etapa é a etapa de fixação do CO2. O que é fixar? Vai pegar esse CO2 para juntar ele com uma outra molécula para fazer o carboidrato, tá certo? O açúcar. E aí, qual é a molécula que ele vai se juntar para poder ser fixado, para poder ser capturado pela planta? É um açúcar de 5 carbonos, por isso pentose. Olha para cá. O nome desse açúcar aqui é ribulose. É um açúcar de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Como é 5 carbonos, é uma pentose, a classificação geral dela como carboidrato. Então, essa molécula aqui vai se combinar com CO2, aí vai formar um açúcar aqui, ó, uma molécula, perdão, ainda, né? Uma molécula de 6 carbonos, que depois vai ser quebrada, até que no final das contas ela forme o carboidrato, né? Que depois vai dar origem à glicose. Mas essa molécula aqui, ela tem que ser depois completamente restituída. Então, por isso que é um ciclo. Então, ela é usada para incorporar o gás carbônico CO2, aí esse CO2 ele vai ser transformado em carboidrato e depois essa molécula vai ser restituída por esse ciclo. Só que para juntar o CO2 com essa molécula e assim fazer o carboidrato, é necessário energia, que vem do ATP, e é necessário os íons hidrogênios que vieram lá da água, que quem vai trazer? Quem vai trazer é o NADPH. Então aqui, ó, aqui está mostrando para vocês que aquelas duas coisinhas lá que foram produzidas na fase clara, o ATP e o NADPH vão ser utilizadas para incorporar esse CO2, produzir o carboidrato, tá bom? Por isso que essa etapa precisa lá da etapa fotoquímica, da fotossíntese. Tudo bem? Até aí? Então, que enzima que vai fazer isso? Que vai fixar, que vai pegar o CO2 e vai juntar com esse açúcar aqui de 5 carbono. É uma enzima que a gente chama de rubisco. Ela tem um nome complicado, mas eu não vou falar no objetivo da aula. Então, essa enzima rubisco vai prender esse CO2, vai grudar esse CO2 aqui, aí vai rodar o ciclo, beleza, vai ser produzido, então, um açúcar de 3 carbonos chamado de fosfogliceraldeído. E aí, depois, nessa última imagem, esse fosfogliceraldeído, ele vai ser transformado em glicose, essa glicose, né, sacarose, em amido e outros açúcares aí, e outras moléculas orgânicas para a planta. Porque o objetivo da fotossíntese, lembra, é fazer essa molécula orgânica para ela servir de matéria-prima, para produzir outras coisas, outras moléculas orgânicas, e também como fonte energética, tá? Então, esse aí é o ciclo das pentoses, que ocorre lá no estroma,
no momento que o CO2 é capturado e tem a produção do carboidrato. Vamos agora começar a correção de exercícios. Então, vamos começar por essa questão aí do Enem 2010. Então, eu vou lendo aqui com vocês e aí a gente vai depois analisar cada alternativa, tá? Então, vamos lá. Um molusco que vive no litoral oeste dos Estados Unidos pode redefinir tudo que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco, Elysia chlorotica, é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e por isso desenvolveu a capacidade de fazer a fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e gás carbônico como as plantas. Então ele conseguiu incorporar um gene de algas que tem a ver com a fotossíntese. Agora, o que esse gene é responsável, a gente não sabe ainda. Vamos continuar lendo. A capacidade de um molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar. Então, vamos ver aquelas possibilidades. Porque, como ele falou de gene, poderia ser gene para diferentes momentos aí da fotossíntese. Então, a gente vai analisar cada um e ver o que é possível para ele conseguir fazer esse processo que as plantas realizam. Então, vamos lá. Opção alternativa A clorofila. Então, ele herdou um gene que produz a clorofila, que utiliza a energia do carbono para produzir glicose. Não, a gente já sabe, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. A gente já sabe que a clorofila ela vai pegar a energia da luz, tá certo? E não a energia do carbono. Ela pega a energia da luz, eletrofrequenciais, e depois essa energia luminosa é que vai se transformar em energia química. Então, essa aqui já não dá para ser, tá? Então, corta essa possibilidade. Aí, vamos lá. Citocromo. Caramba, professor, citocromo? Que molécula é essa, né? Lembra que eu falei que existia uma cadeia transportadora lá na membrana do tilacoide? E uma dessas moléculas transportadoras é o citocromo. Então, esse gene seria para citocromo, que utiliza a energia da água para formar oxigênio. O citocromo é só uma molécula transportadora de elétrons, tá? Então, ele não está envolvido com a formação ali do oxigênio diretamente, tá? Então, a gente corta também essa alternativa. Esse gene ele é responsável pela produção da clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio. Não. A clorofila ela doa elétrons, ela absorve energia luminosa, doa elétrons, para depois formar o ATP, e esse ATP se utiliza para a produção do gás carbônico. Mas lembra que o gás oxigênio, a gente já viu isso, o gás oxigênio ele vem da onde? Ele vem da molécula de água. Então, essa alternativa também não pode ser, gente. Próximo, esse gene, ele responsável pela produção do citocromo, aquela molécula que eu falei para vocês, está lá na cadeia transportadora de elétrons, que doa elétrons da energia luminosa para produzir glicose. Essa aqui vocês poderiam confundir. Mas o citocromo ele só transporta elétrons na cadeia transportadora, ele não doa. Quem perde realmente seus elétrons é a clorofila, que absorve essa energia, né, deixa bastante energia, o elétron sai da molécula e ele vai dissipando essa energia. O citocromo só transfere, né, um elétron, ele pega esse elétron e transfere ao longo da cadeia. Então, essa também não pode ser a alternativa correta. Então, qual a única que sobrou? Esse gene, então, que esse molusco adquiriu, ele é responsável por produzir a clorofila, que transfere a energia da luz para compostos orgânicos. Isso é verdade, né? A clorofila absorve a energia luminosa. Depois disso, essa energia luminosa se converte em energia química, primeiro no ATP e depois o ATP em compostos orgânicos. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Enem 2017. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção da energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior de cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza, em seguida, essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver, isso é muito importante, os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda, né? Então, estou falando de luz aí, habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas. Opa, a gente já viu o complexo antena. O complexo antena são aquelas moléculas que capturam energia luminosa, como a clorofila.
Então, tiveram a ideia de utilizá-los como antena. Então, já sabe que esses nanotubos vão fazer a função da clorofila, né? De antena ali para capturar a energia luminosa. E estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente, tá, gente? Então, ele quer a ação direta desses nanotubos. A utilização da água, a gente sabe que a água vai ser utilizada sim, mas aqui ele está dizendo que esse nanotubo ele vai funcionar como uma antena, capturando energia luminosa. Então, qual a alternativa correta? Letra B, absorção de fótons. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo marcar. Aí. A absorção de fótons, tá certo? Vai ter a utilização de água na fotossíntese? Vai ter. Vai ter formação de gás de oxigênio? Sim. Vai ter proliferação de cloroplásticos? Não, a gente vai usar o que já tem ali, né? A planta vai usar. Captação de oxigênio também vai ter. Mas eles querem o que esses nanotubos vão promover? A absorção de fótons. Eles vão funcionar como clorofila, né? Como antena, já diz aí a questão. Próxima questão, Enem 2019, tá, gente? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividida em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADPH. E a outra pela fixação de carbono. Então, a etapa responsável pela síntese de ATP e redução disso aqui, por que redução? Porque ele vai receber elétrons, né? Elétrons e íons H+, da água. Então, a produção de ATP e redução de NADPH acontece na chamada fase clara. E a outra, a fixação do carbono. Então, fixar, pegar o carbono acontece no que a gente chamava, né, antigamente de fase escura, fase química. Fase escura. Fase escura. E, gente, o escuro aqui quase não lê, mas tudo bem, deixa eu parar aqui para escrever melhor. Fase escura, certo? Para que a etapa produtora de ATP e NADPH, depois que ele foi reduzido, né, recebeu os elétrons e os íons H+, ocorra, são essenciais o quê? Então, concorda que ele pergunta aqui, o que é essencial? Tipo assim, é como se estivesse perguntando quais são os reagentes, o que precisa para fazer a fase clara. Água e oxigênio, não é reagente, oxigênio é produto. Né? A glicose nem participa na fase clara. Né? Então, já corta a glicose aqui também. Dióxido de carbono também, só vai estar lá na fase escura. Então, o que vai ser necessário para que ocorra? Como se estivesse perguntando quais são os reagentes necessários. Radiação luminosa, né? Luz solar e água, porque a água vai ser usada, né? Vai ser quebrada para obter aí os íons H+, tá certo? E aí vai produzir o gás oxigênio. Enem 2020, em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann, não sei se assim pronuncia, tá, gente? Um recipiente contendo bactérias aeróbicas, opa, essa informação é importante, bactérias são aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? Elas utilizam gás oxigênio. E uma alga filamentosa foi submetida à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, o aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Então, aqui, gente, no experimento, você tem isso aqui, que é a alga, o filamento da alga, tá certo? Então, é o organismo que faz fotossíntese. Aqui você tem diferentes comprimentos de onda, tá certo? E ali você vai ter esses pontinhos, são as bactérias aeróbicas, aquelas que usam gás e oxigênio. Então, pensa comigo, se elas são bactérias aeróbicas, elas vão tender a se concentrar onde está tendo liberação de gás e oxigênio. Então, onde elas estão em maior quantidade? Onde há a maior aglomeração de bactérias aqui? Nessa região do espectro vermelho. Por que elas se acumularam ali? Porque aqui está tendo maior produção de gás e oxigênio. E gás e oxigênio é um dos produtos da fotossíntese. Então, se aqui tem mais oxigênio, está tendo mais fotossíntese nessa faixa do espectro vermelho. Então,
Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a água possui maior taxa de realização fotossintética é a do. Então, concorda que você está avaliando a taxa de fotossíntese por um dos produtos produzidos por esse processo, que é o gás oxigênio. Então, onde produzir mais oxigênio, você vai ter mais taxa fotossintética, né? Mais fotossíntese acontecendo. Isso acontece em qual faixa do espectro? No vermelho. Muito bem, gente. Tá acabando, só mais um pouquinho a gente já termina. As plantas em sua fase de crescimento, isso é importante, ó, fase de crescimento. As plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa. O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Então, você quer aumentar o sequestro. Sequestro é a fixação. Então, você quer aumentar lá a segunda etapa da fotossíntese, capturar mais CO2 pela planta. Aí pensa, reciclando papel? Não, né? Nem tem mais ser vivo aí. Mantendo intactas as florestas nativas, se você manter intacta, você vai manter a quantidade que já é realizada, mas você quer aumentar a captura de CO2. Então, vê se faz mais sentido assim, ó, fazer o replantio de áreas degradadas. Eu vou fazer o replantio, então eu vou introduzir novas plantas. E a gente já viu aqui no exercício, na questão do Enem, que é na fase de crescimento, quando a plantinha está crescendo, que ela pega mais carbono. Então, se eu plantar novas plantas, eu vou ter maior consumo de gás carbônico. Ela precisa de matéria para poder crescer. Tá? Então, essa é a melhor maneira de a gente aumentar o sequestro, aumentar a captura de CO2 da atmosfera. Evitando a queima de madeira, de áreas de floresta, não, porque você não queimando, você só mantém já o que já tem. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Então, de novo, isso aqui é não tirar o que já existe. Aí você quer aumentar. Vamos lá, essa aqui, ó. Em 2018. No século XVII, um cientista alemão chamado Jean-Baptiste van Helmont, não sei se você pronuncia, né? Fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam. Plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 kg em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Então, ele pegou uma plantinha de 2,5 kg, colocou no vaso com 100 kg de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 quilos, enquanto que a planta de salgueiro pesava 80. Ou seja, a planta de 2,5 kg foi para 80, enquanto que o solo permaneceu basicamente com a mesma massa. Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que, gente, pensa, ele está relacionando a planta com o solo. Então, absorver gás carbônico do ar, então, coisas que não estão relacionadas a solo, você já pode. Então, absorver gás carbônico do ar, usar a luz como fonte de energia, não tem a ver com o solo, né? Usar água para constituir seu corpo, produzir oxigênio para essa luz. Então, fiquei nessa dúvida dessas duas aqui, água para constituir seu corpo. Olha só, nessa época, antes do pessoal elucidar muito bem a fotossíntese, o pessoal achava que a planta, ela pegava o alimento dela do solo. Mas se ela pegasse realmente o alimento do solo, concorda? Que a planta está crescendo, então matéria não se cria, né? Então, a matéria para aumentar o tamanho da planta tinha que vir do solo. Então, à medida que a planta fosse aumentando, a quantidade de matéria do solo tinha que estar diminuindo, porque essa matéria do solo estava passando para o corpo da planta. Mas não foi isso que ele observou. Ele viu que a planta cresceu bastante, tinha muita massa, aumentou muito essa quantidade de matéria, mas o solo permaneceu inalterado. Então, significa o quê? Que a matéria que nutre a planta não vem do solo, é ela mesma que faz. Então, a planta, esse experimento, ele permitiu confrontar que interpretação equivocada, errada, sobre as plantas, de que elas absorviam a matéria orgânica do solo, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, é essa aqui. Então, não pode ser água para constituir seu corpo, tá certo? Porque realmente a água ela vai ser utilizada pela fotossíntese. Então, o que está equivocado? O que está equivocado é que a matéria orgânica, né, o que nutre a planta é a matéria orgânica que vem do solo. É ela que faz a sua matéria orgânica. Aí, gente, então a gente acabou essa parte de fotossíntese. Então, até a nossa próxima videoaula, que a gente vai falar sobre
respiração. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.